Viver de aluguel é uma realidade extremamente comum ao brasileiro. Infelizmente, o sonho da casa própria não é uma realidade pertencente a todas as famílias. É claro que muitas famílias possuem imóveis próprios, sim. Muitas delas, inclusive, vendo o potencial do mercado imobiliário, adquirem várias propriedades, morando em uma e alugando as demais. Segundo o próprio IBGE, houve um crescimento muito acelerado nos últimos anos de pessoas que buscam imóveis para alugar. Isso sem contar que no momento que estou gravando esse vídeo, nós ainda estamos passando pela pandemia Covid-19, que com certeza influenciou ainda mais nesse crescimento. Mas espera lá, no fim das contas isso acaba sendo mais positivo do que negativo. O grande problema do lado negativo é o seguinte: como houve esse crescimento, nem todas as pessoas passaram a buscar a formalização correta nos termos da lei, o que naturalmente, com o tempo, iria gerar desentendimentos jurídicos. Ora, pense comigo, se você pudesse colocar dois grupos de pessoas que você conhece que alugam imóveis, colocando de um lado as pessoas que formalizaram um contrato com profissionais habilitados para isso, e de outro, pessoas que alugaram por conta própria, qual grupo você acha que seria maior? Com isso, nós chegamos ao ponto-chave dessa introdução, já que, por conta desse excesso de contratos feitos sem o acompanhamento técnico necessário, acabam surgindo muitas dúvidas do que é correto nos termos da lei e do que não é. Então segue naquele esquema, se prepara, põe um fone, respira e relaxa e vem comigo. Bom pessoal, chegamos no momento de perguntas e respostas. E eu já vou deixar destacado aqui, desde já, que eu não vou responder essas perguntas de maneira formal e técnica, justamente porque o objetivo desse canal e do vídeo é o oposto, é trazer respostas para dúvidas comuns no dia a dia do brasileiro, dúvidas que inclusive você pode estar tendo aí agora, nesse instante. Então, eu sei que você está ansioso, vamos começar. Ah, um outro detalhe, se você quiser pular para as perguntas diretamente no vídeo, eu separei o vídeo em capítulos para facilitar para você, porque você vai direto no ponto que te interessa no vídeo, caso você não queira ouvir todas as perguntas. Pergunta número 1. Os inquilinos que estavam alugando o imóvel se separaram. Como que fica essa situação agora? Para quem fica a responsabilidade do aluguel e das obrigações do contrato? Olha, essa é uma situação bastante comum, inclusive. Eu tenho certeza que você conhece ou tem contato com algum casal que já passou por essa situação. E aí fica aquele empurra-empurra de responsabilidade. Mas afinal, o que a lei diz sobre isso? E a resposta é mais simples do que parece. Porque independente de ser uma separação de fato ou um divórcio, a obrigação é de quem fica e permanece no imóvel, ainda que o contrato esteja no nome do outro companheiro. Mas um detalhe muito importante é que isso tem que ser formalmente comunicado ao locador e ao fiador, se houver. Com relação à comunicação do locador, se entende que isso deve ser comunicado justamente para que ele consiga cobrar da pessoa correta e evite confusão nesse aspecto. E outra, que é também para que ele consiga saber quem de fato está sendo seu inquilino e com quem ele terá que ter essas tratativas. Já com relação ao fiador, essa comunicação deve ser feita formalmente porque ele mesmo pode se manifestar não querendo mais ser o fiador. Então ele tem que ter a oportunidade e o conhecimento do que de fato está acontecendo em sentido formal. Pergunta número 2. Quem deve pagar pelo seguro de incêndio? É o inquilino ou o locador? Essa também é uma pergunta bastante recorrente, justamente porque poucas pessoas avaliam a possibilidade de precisar de um seguro dessa natureza e acabam se deparando com isso somente quando enxergam essa cláusula no contrato. Porém, algumas pessoas dizem que é uma responsabilidade do inquilino
pois ele é quem vai estar morando e cuidando do imóvel, e outras pessoas dizem que é responsabilidade do locador, porque ele vai estar cedendo o imóvel. Então, o que diz a lei sobre isso? A resposta para essa pergunta é a seguinte: salvo se constar diferente no contrato, a responsabilidade é do proprietário, do locador. E um detalhe importantíssimo: essa classificação também vale para as taxas de IPTU, condomínio, água, luz. Todas elas são de obrigação normalmente do locador. Porém, existe a possibilidade dele constar no contrato que essa responsabilidade vai ser do inquilino. Nessa hipótese, o inquilino assinando, a responsabilidade será dele. Em outras palavras, a não ser que tenha uma cláusula específica que fale que a responsabilidade é do inquilino, a responsabilidade será do locador. Contudo, há uma observação aqui. A imobiliária, na hipótese de ser o inquilino responsável pelo seguro de incêndio, não poderá escolher para ele qual seguradora é que ele vai utilizar. Ele terá a possibilidade e a capacidade de escolher qual que ele queira. Portanto, nada de pagar seguros absurdos que a imobiliária esteja impondo a você se você conhecer alguém ou alguma outra imobiliária que forneça um serviço melhor com um preço mais acessível. Pergunta número 3. Eu posso emprestar o imóvel a uma outra pessoa? Ou seja, quem está alugando pode emprestar a um terceiro esse imóvel? Como que funciona isso segundo a lei? A resposta é bem simples. Você pode, desde que você tenha a concordância do locador. Ou seja, você deve comunicar por escrito que você estará emprestando esse imóvel a uma outra pessoa. E tem que haver a concordância do locador. Caso contrário, ele pode manifestar que você está descumprindo os termos que foram apresentados. Agora, pode ser que no contrato que você tenha feito de locação, você também tenha constado alguma cláusula nesse sentido. Aí, sendo assim, fica mais fácil de você conseguir uma posição do locador. É importante deixar claro que somente o fato de comunicar o locador não é o suficiente. Deve-se aguardar uma resposta. E ao contrário do que muitos falam, o silêncio do locador não significa necessariamente que ele esteja concordando. Nesse caso, a lei define de forma diferente. Deve haver um prazo de 30 dias para que você comunique e não haja uma resposta. Aí sim, você poderá realizar sem que ele te dê uma resposta efetiva. Em termos mais simples, para a gente fechar essa pergunta: se você comunicou o locador por escrito e ele respondeu você, ou então demorou mais do que 30 dias para responder, está tudo certo e você pode fazer isso sim. E vamos para a última pergunta. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo? E qual é o prazo mínimo para reajuste desse contrato? Bom, a resposta para essa pergunta é completamente direta. E é sim. Pode ser firmado um contrato de locação por qualquer prazo. O que acontece é que, havendo um prazo superior a 10 anos, por exemplo, haverão algumas restrições que não existiriam em outras situações. Como, por exemplo, o uso obrigatório da assinatura do cônjuge que está alugando, mesmo que ele não tenha uma participação efetiva nisso. Mas e quanto ao prazo mínimo para esse contrato? Bom, como muitos devem saber, o prazo mínimo é de 1 ano. Porque é justamente o tempo que deve se passar para ser feito um novo reajuste. Em outras palavras, o reajuste é feito anualmente, e para que ocorra um novo reajuste, deve ter que se passar 1 ano. E é por isso que o contrato é sempre feito com, no mínimo, 1 ano de intervalo.